Olá, pessoal! Aqui Rose Moraes, professora de artes da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro bimestre. A arte faz parte do nosso cotidiano e entender seus conceitos é primordial para aprimorar a nossa forma de percebê-la e dela também desfrutar, seja apreciando, produzindo. E isso temos visto ao longo de bimestres anteriores. Vamos continuar nossa viagem por esse universo? Mas antes, pense nessa frase do artista Andy Warhol. No futuro, todo mundo será famoso por 15 minutos. Será? Para você, o que é preciso para montar um espetáculo teatral? Montar uma peça de teatro é um trabalho de equipe. Muitas pessoas trabalham juntas e cada uma tem sua função. Em uma peça, os papéis mais visíveis são os dos atores. As pessoas principais que trabalham nos bastidores são o produtor e o diretor. O produtor é o principal responsável pelo financiamento da peça. E é ele quem busca patrocínios e administra o dinheiro para a montagem. O diretor é quem decide como a peça será encenada. E isso envolve dirigir o trabalho dos atores e da equipe técnica que trabalha nos bastidores. O diretor também comanda os ensaios. Um dramaturgo escreve o roteiro ou o texto da peça, que contém a história e as falas dos atores. O diretor de cena cuida de toda a atividade dos bastidores durante a produção. E o cenógrafo cria o cenário e a mobília. O aderecista cuida dos objetos pequenos ou adereços usados também no palco. Os técnicos de luz iluminam o palco, enfatizando determinadas ações e diálogos ou criando um clima específico. E o maquiador e o figurinista ajudam os atores a ter a aparência adequada para seus papéis. O divulgador faz a propaganda do espetáculo para atrair o público. Outros tipos de produções teatrais podem envolver outras pessoas com funções ou talentos especiais. Em um teatro de marionetes, por exemplo, várias pessoas desenham, fabricam e operam os marionetes ou fantoches. Em produções que envolvem dança, o profissional chamado coreógrafo cria os espaços, os movimentos de danças. Músicos e compositores podem e fazem parte da equipe criando músicas especiais para o grande espetáculo. E continuando nesse conhecimento das várias linguagens artísticas, vamos conhecer alguns segredos das trilhas sonoras de videogames. No início, os efeitos sonoros das máquinas de fliperama eram bastante rudimentares devido às limitações dos hardware. Não havia memória suficiente para melodias elaboradas, então os próprios programadores encaixavam um barulhinho ou outro aqui. E com o avanço da tecnologia e o trabalho de artistas pioneiros, o sound designer, não liga muito para o meu inglês, foi se tornando parte essencial da experiência sensória que é jogar videogame. E falando das características das músicas de videogame, as dificuldades técnicas foram superadas. Sem o espaço exíguo de outrora para incluir trilhas nos games, os ruídos eletrônicos cederam lugar a arranjos complexos e mega produções. Hoje é difícil distinguir à primeira escuta se uma melodia foi composta para um filme ou um espetáculo de dança ou um RPG online. Ainda assim, a música de videogame tem suas particularidades. A primeira delas é a sutileza. Apesar dos momentos de explosão e de protagonismo na maior parte do tempo, ela cumpre papel incidental. Fica ali, no fundo, discreta, ajudando a desencadear certas emoções no jogador. Esse tipo de material não pode ser muito repetitivo, senão enjoa rapidamente e distrai o indivíduo. E quando se trata de estar imerso numa batalha virtual ou num quebra-cabeça particularmente difícil, falta de concentração pode ser o pior dos inimigos. E é por isso que os sons de background possuem um caráter intrinsecamente positivo. São elaborados para motivar o gamer e vão se modificando conforme a pessoa cumpre missões ou conquista objetivos durante a jornada. Vamos conhecer sobre arte de consumo e sua origem. Arte, hoje como tudo, é um produto.
Arte vende e circula na medida em que vende. Os artistas são grandes artistas e suas obras são primas na proporção quase exata de seu sucesso comercial. A arte é, deste modo, para poucos. Mas os poucos que podem adquiri-la a seus preços exorbitantes. É o que os especialistas em arte e profissionais do belo dizem. O mercado de arte cresce, produz-se mais, vende-se mais para assim produzir-se ainda mais. A Revolução Industrial, com desenvolvimento intelectual e econômico, foi um grande marco para a comunicação de massa, onde ocorreu a emergência da urbanidade e a racionalidade técnica. Assim, surge o período chamado modernidade, na transição do século XIX para o século XX, com o surgimento dos principais meios de comunicação: a fotografia, o cinema, o rádio, a televisão, os microprocessadores e os computadores. E com a dissociação entre o objeto e a arte surge a sociedade de consumo. As grandes obras de arte passam a ser estampadas em capas de cadernos e objetos de uso diário. Isso fez com que os indivíduos consumissem a arte sem contemplar ou saber seu valor artístico, transformando a arte em consumo. E a pop art é um produto da Revolução Industrial. A cultura pop envolveu uma mudança de atitudes para com os objetos, deixando de ser únicos. Portanto, fizeram parte de um processo econômico que se desenvolve até hoje. Agora, vamos descobrir sobre a arte pop, suas características e alguns artistas do cenário brasileiro. Na década de 60, os artistas defendem uma arte popular, pop, que se comunique diretamente com o público por meio de signos e símbolos retirados do imaginário, que cerca a cultura de massa e a vida cotidiana. A defesa do popular traduz uma atitude artística contrária ao hermetismo da arte moderna. E, nesse sentido, a arte pop se coloca na cena artística que tem lugar em fins da década de 50, como um dos movimentos que recusam a separação arte-vida. E o faz, eis um de seus traços característicos, pela incorporação das histórias em quadrinhos, da publicidade, das imagens televisivas e do cinema. A arte pop ficou conhecida pelos temas relacionados à política, à publicidade e outros que levam a refletir sobre uma sociedade industrial e consumista. O artista pop cria suas obras com objetos do seu cotidiano, como jornal, garrafas de refrigerante, rodas de carros, parafusos, louças sanitárias, dentre tantas outras coisas. E por serem objetos também tão presentes na vida das pessoas, estas logo se familiarizam com a obra. No Brasil, sugestões da arte pop foram trabalhadas por diversos artistas na década de 60. Entre eles, Antônio Dias com Querida, Você Está Bem, em 64, Nota sobre a Morte Imprevista, em 65 e Mamãe, Quebrei o Vidro, em 67. Rubens Gessman com Não Há Vagas, em 65 e O Rei do Mau Gosto, em 66. E o artista Cláudio Tosi com Eu Bebo Chopp, Ela Pensa em Casamento, em 68, entre tantos outros artistas. No entanto, a incipiente proliferação no Brasil dos meios de comunicação de massa na década de 60 leva paradoxalmente esses artistas a aproximar técnicas da arte pop, o silk screen e o alto contraste, a temas engajados politicamente. O conjunto de imagens planejado e realizado por Andy Warhol em 1962, intitulado Campbell Soup Cans, consiste na reunião de 32 telas. Cada tela foi pintada em homenagem ao rótulo das 32 variedades de sopas oferecidas pela empresa Campbell no mercado norte-americano. A obra tornou-se um ícone da cultura pop por transpor um produto considerado de massa e transformá-lo, dando a ele o estatuto da obra de arte. Atualmente, o conjunto faz parte do acervo permanente do MoMA, Museum of Modern Art, de Nova York. A importância da dança na vida da humanidade. A dança sempre esteve presente em todos os grandes momentos da história, mas também ela faz parte do nosso cotidiano e está marcada também nas pequenas coisas, muitas vezes até imperceptíveis.
faz parte de um dos aspectos mais íntimos do ser humano, a cultura. E é através da cultura que carregamos a grande carga de tradição e história de um povo. Então, está aí a grande responsabilidade que a dança tem como precursora disso tudo, principalmente no desenvolvimento cognitivo. E o que é esse desenvolvimento cognitivo? Segundo Steinberg, a psicologia cognitiva trata do modo como as pessoas percebem, aprendem, recordam e pensam sobre a informação. A dança tem uma grande contribuição no desenvolvimento cognitivo do ser humano, trazendo uma carga de sociabilidade e relacionamento enquanto pessoa no seu meio. E isso é muito importante quando aplicado como ferramenta da educação. A arte e suas linguagens carregam a diversidade e a riqueza de seus inúmeros representantes. Logo, o processo de produção requer o envolvimento de vários profissionais. O espetáculo teatral necessita desses profissionais. Com a música e o cenário de jogos eletrônicos, acontece a mesma situação. No que se diz respeito à arte visual, a indústria do consumo é o palco que apresenta a arte popular, levado à reflexão sobre o consumo em massa e a produção artística. Por fim, é possível compreender os benefícios da dança para a vida e como esta faz parte do cotidiano familiar e de suas tradições. Resumindo neste vídeo, você continuou seus estudos de arte sobre o teatro, enfatizando os elementos e os envolvidos na produção de um espetáculo teatral. Você também foi convidado a entrar no cenário de trilhas sonoras para jogos eletrônicos, além de aprender sobre o conceito de cultura de massa e a produção artística. O vídeo também permitiu conhecer a relação entre a dança e as tradições familiares. Reflita sobre os assuntos e pesquise sobre outros artistas. Faça suas anotações e até o nosso próximo bimestre. Um abraço!